Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz Páscoa para você, meu irmão, minha irmã, para sua família. Feliz Páscoa. Hoje nós vamos ouvir o Santo Evangelho, onde vai narrar o testemunho daquelas mulheres que foram testemunha ocular da ressurreição do Senhor. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus, ao encontrar uma delas, disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo a eles: Dizei que os discípulos deles foram lá durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, segundo a lei judaica daquela época, as mulheres e as crianças não podiam dar um testemunho confiável. Elas não tinham importância, não tinham voz, não tinha vez, não eram acreditadas. Nos evangelhos, ao contrário, as mulheres desempenham um papel fundamental, um papel primário. Aqui podemos escrever com um elemento a favor da história, da historicidade da ressurreição. Se fosse um episódio inventado no contexto daquele tempo, não estaria vinculado ao testemunho das mulheres. Porque naquele tempo, voltando a repetir, as mulheres e crianças elas não tinham voz nem vez, elas não tinham credibilidade. Aqui é um ponto importante para nós decorrermos o texto de hoje. Os evangelistas, ao contrário, narram simplesmente o que aconteceu. As primeiras testemunhas são as mulheres. Diz isso, mostra claramente. Isso mostra que Deus não escolhe segundo os critérios humanos. As primeiras testemunhas do nascimento de Jesus foram os pastores. Pessoas que de trabalho simples, digamos, trabalho seria desonroso. Ninguém gostaria que o filho, ao crescer, fosse pastor, né, cuidasse de rebanho. Talvez hoje ninguém gostaria que o filho fosse catador de papel, tipo assim, né? Recolhesse papel para vender, uma reciclagem. Todo mundo quer que seu filho seja doutor. Nem sei se quer hoje que o filho seja padre, né? Nem sei. Mas é uma boa, tá? É uma boa. Mas vamos para lá, vamos caminhar. Vamos caminhar aqui para não fugirmos da ideia. Mas era um trabalho menor, digamos assim. Os pastores, ou seja, as mulheres são as testemunhas, as primeiras a testemunhar a ressurreição. Desde ontem o sepulcro vazio, hoje Jesus aparece a elas e diz para elas que elas devem comunicar, ou seja, a partir da boca de uma mulher, o fato da nossa fé acontece, a realidade da nossa fé acontece. A mulher testemunha a presença real de Jesus Cristo, nosso Senhor. E vai lá, diga lá para os meus irmãos que eles encaminham para a Galiléia e lá eles me verão. Ora, bom, a narração daqui tem uma contradição aqui com as mentiras que foi dita aqui, né? O que eu digo contradição? Porque se Jesus apareceu
para muitas pessoas, milhares de pessoas, essa mentira de que roubaram o corpo, os discípulos roubaram o corpo dele, é uma mentira que não se sustenta. A pergunta é, por que sustenta-se até hoje? Porque a religião daquele tempo precisava ainda existir, explorando a fé das pessoas, a exploração da fé. Então era preciso lançar uma mentira, e essa mentira ela persiste até hoje, porque a religião do tempo de Jesus, a mesma religião que matou Jesus, a mesma religião que incentivaram o povo a gritar Barrabás, existe até hoje. Existe até hoje. E até hoje tem cópias dessas religiões por aí que não acredita na Eucaristia como presença real de Jesus. Cópias dessas tantas outras religiões que existem por aí. Aqui eu não estou falando mal de religião nenhum, eu só estou dando um dado histórico real. Real. Porque Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Então, quem não vive a Eucaristia como realidade, então desmente ou tenta desmentir as palavras ditas pelo próprio Cristo. Então, hoje é um dia em que nós, olhando para a voz daquelas mulheres, voz de alegria, voz de entusiasmo, voz de felicidade, quando declara que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado. Então nós continuamos aqui a perceber que, mais uma vez, por 2 vezes, o dinheiro foi o motivo para tentar desfazer a realidade da fé em Jesus Cristo. Ou seja, primeiro o dinheiro para a traição, 30 moedas, e agora o dinheiro para mais uma mentira, e sempre em torno de mentiras, mais uma mentira para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, ou seja, ele não está ressuscitado. E é essa mentira que eles sobrevivem até hoje. Ou seja, quem é o pai da mentira é Satanás, o pai da mentira. E Satanás existe até hoje? Satanás existe, ou seja, a mentira persiste até hoje. Cabe a nós que vivemos a verdade da fé, e a verdade está em Cristo Jesus, cabe a nós nos alegrarmos, nos entusiasmarmos com essa verdade, não deixarmos que ninguém dessa vida nos tire essa alegria de viver a Páscoa do Senhor, de viver a presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. Feliz Páscoa para você.